Nós celebramos hoje o dia de Santa Inês, iremos celebrar também no domingo, quando o Dom Fernando estiver aqui no domingo à noite. E creio que muitos conhecem a história de Santa Inês, foi lido também no início da celebração. Jovem, ela enfrenta dois combates. O primeiro combate vai ser contra a sua pureza. Dizem que ela era muito formosa, muito bonita. Havia pretendentes, né? Um dos pretendentes era o filho do prefeito. E diante das recusas que ela fazia, ela que havia feito o seu voto a Deus, né, de consagração, o filho do prefeito, então a denuncia e ela vai ser então acusada. É levada num lugar de prostituição em Roma, mas ela se mantém firme e ela sai vitoriosa desse combate. Não é diferente o mundo de hoje. A gente vê hoje a castidade, a virgindade, hoje chega a ser ridicularizado, né? Viver a castidade hoje, a gente fica parecendo um ET, né? Diante dos filmes, diante das novelas, diante do que se ensina por aí, nós podemos dizer que nós estamos na contramão da mentalidade desse mundo. E a gente vê os resultados maléficos. Famílias que são destruídas. Matrimônios, muitas vezes, que não perduram. Porque a castidade, ela não é apenas uma coisa para uma lei para se cumprir. Ela é uma potência espiritual que leva a pessoa a dar-se por inteira. Por isso há a castidade dos solteiros, né, dos celibatários, dos consagrados, e há a castidade matrimonial, em que a pessoa se dá inteira ao marido, né, e o marido se dá inteiro à esposa. Os dois serão uma só carne, né? A castidade ela tem essa dimensão, a castidade matrimonial e a castidade aos solteiros, aos consagrados, que vivem um celibato. E quando a pessoa vive a castidade, então ela se dá por inteiro. No caso do casal, se dá por inteiro um ao outro em Deus. E o solteiro e o consagrado se dá inteiro a Deus. Então essa capacidade, essa potência de se dar inteiro, de não ter divisão. Então, um coração indiviso, né, que fala, um coração que não tem divisão, um coração que não é quebrado, mas que se dá todo a Deus e aos irmãos. São João Paulo II, nos seus ensinamentos na quarta-feira, na catequese, ele falava da sexualidade humana, em várias catequeses ele falou da sexualidade humana, e ele falava também dessa inteireza, dessa integridade. Nós somos chamados a se doar integralmente. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Mas quando a castidade ela é ferida, a pessoa, essa doação, ela fica quebrada, podemos assim dizer. Vivemos um mundo em que enfrentamos grandes combates. Todos nós, né? Ninguém aqui é anjo, né? Ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é de madeira. A carga de informação que chega aos nossos olhos, sensualidade, né? Na televisão, na rua, que se vê por aí, como eu falava, nós nadamos contra a maré. Mas como é importante hoje mostrar a beleza da castidade, da virgindade, daquelas que se consagram, né, a Deus pelo voto. Como é importante hoje sermos diferentes e sermos testemunhas. Mesmo lutando, e muitas vezes talvez feridos, mas sem desanimar. A derrota, ela não é se você às vezes é atingido por alguns golpes. A derrota é se você baixa a guarda, se você desiste, se você sai do caminho. Aí nós podemos dizer que estamos derrotados. Mas aqueles que continuam no caminho, que não desanimam, mas que perseveram e que desejam ardentemente ser testemunha, né? E nadar contra a maré, porque nós compreendemos a beleza, a graça e o dom que é a castidade. Aí nós vamos sendo testemunhas. E ela gera uma felicidade no coração. Ela gera uma felicidade espiritual.
É interessante que se a pessoa ela é quebrada na sua castidade, ela pode satisfazer a carne ali momentaneamente, mas depois é um vazio, uma sensação, um vazio, uma frustração, uma perda de sentido, né? Mas quando a pessoa se doa e ela vai doando a sua vida, é um preenchimento espiritual no coração, há uma felicidade que só o céu pode nos dar. Uma vida ofertada, uma vida entregue e entregue por inteiro. Santa Inês era adolescente quando passou por esse combate. E pretendida, desejada, ela permaneceu firme. O segundo combate de Santa Inês foi o combate da fé. Aí ela foi levada diante do tribunal e ela proclama a sua fé com coragem. E ali ela é martirizada pela espada. Santo Ambrósio, citando o seu martírio, diz que uma menina em que a espada não podia nem caber direito no seu corpo, enfrenta de maneira corajosa o martírio, de maneira exemplar, de maneira tão exemplar que os algozes ficam espantados. Uma jovem que, vai dizer Santo Ambrósio, que sentem muitas vezes medo até da cara enfurecida dos pais e que choram se sofre uma picada de uma agulha, ela enfrenta a espada com coragem exemplar e defende a fé em Cristo, proclamando a sua fé. Hoje também vivemos um combate da fé. A gente vive num mundo secularizado, materialista, num mundo em que muitas vezes também viver a fé, podemos ou ser perseguido conforme o país que a pessoa vive, ou uma perseguição velada, ser um pouco ridicularizado, ser um pouco, às vezes, jogado contra a parede. Nós somos chamados a viver com coragem a nossa fé, a não termos medo da opinião dos outros, a não termos medo de opiniões contrárias, e a termos um profundo amor pelos homens, pela humanidade. Essa humanidade que sofre, essa humanidade que também não conhece a Deus, uma grande parte não conhece o amor de Deus. Nós somos chamados a ter o olhar de Cristo sobre a humanidade. O Evangelho de hoje mostra Jesus que vem libertar os oprimidos do mal. E eles se jogavam sobre Jesus, porque eram libertados do mal. E o maligno, quando era expulso, Jesus não permitia que falassem quem ele era. Jesus veio para expulsar o mal que está no mundo, o mal que está em nós. E por isso, quando nós acolhemos a sua presença, ele nos liberta. Nós somos libertados, experimentamos a liberdade dos filhos de Deus e saímos da escravidão do pecado. A castidade é um pouco essa liberdade também, de maneira livre, gratuita, generosa, nós damos a nossa vida livremente. Jesus Cristo diz: eu dou a vida livremente, eu tenho poder a dá-la e retomá-la depois. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Jesus na cruz se ofertou livremente para a nossa salvação, na sua liberdade soberana. E nós somos chamados a nos unir à cruz de Cristo, com a nossa liberdade. Essa liberdade ninguém pode nos tirar. Os mártires que enfrentaram prisões estavam presos, estavam acorrentados, mas no coração deles, eles eram livres. E eles professaram a Deus, professaram a fé de maneira livre, voluntária e corajosa. Ninguém pode nos tirar essa liberdade. Podemos até ser presos, podemos até ser ameaçados, mas essa liberdade ninguém nos tira. Peçamos ao Senhor a coragem e a alegria de testemunharmos a Jesus Cristo, de testemunharmos a nossa fé, para que possamos realmente ser testemunhas do amor e da misericórdia de Deus. Na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, como Santa Inês, adolescente, mas na força que vem do alto. Nós vimos ontem também Davi que vence, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, Davi que vence Golias, e ele, pequeno, frágil, ele vence um gigante, um guerreiro. Quem combate por nós é o Senhor. E quando nós estamos com a nossa adesão, unidos à vontade de Deus, Deus combate por nós.
né, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele vai quebrando o coração das pessoas no sentido positivo, vai quebrando as resistências, vai quebrando os muros e vai fazendo as pessoas se renderem ao seu amor e à sua misericórdia. O testemunho dos mártires é para nós fonte de coragem, fonte de força e de alegria. Santa Inês, que ela interceda por nós, para que possamos viver a castidade, cada um na sua dimensão, para que possamos professar a nossa fé, para que possamos anunciar Jesus Cristo com alegria, com coragem e com ardor, pedindo ao Senhor que Ele também nos dê a graça de vivermos na amizade cristã. A gente vê na leitura de hoje a amizade de Davi com Jonatas, uma amizade bonita, né? Jonatas, que era filho de Saul, e Saul, por sua parte, enfrenta o ciúme, enfrenta a inveja. Aí Jonatas vai interceder em favor de Davi. A amizade em Deus, ela também nos ajuda, né? E é fonte de graça também. Os esposos cristãos são chamados a viver a amizade nas famílias. Às vezes, também na família e no lar, falta um pouco a amizade, né? É importante que o casal viva a amizade, viva também essa dimensão conjugal, né? Homem e mulher na castidade matrimonial, e viva a fé nas famílias. Viver a dimensão da fé, porque somos irmãos, pais, filhos, marido, esposa, somos também irmãos na fé. Então, viver a amizade entre nós, viver a fé entre nós e viver também a dimensão da pureza, da castidade, como solteiros, como casados e também na família. Que a Santa Inês interceda pelas nossas casas, pelas nossas famílias, para que possamos ser testemunhas do ressuscitado e para que possamos anunciar a todas as pessoas que Deus nos ama, que Ele nos acolhe e Ele vem nos libertar do mal. Ele vem para nos libertar daquilo que nos escraviza, daquilo que nos tira a felicidade, daquilo que nos leva ao mal, à condenação. O Senhor vem nos libertar e Ele nos dá a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Se nós somos livres, nós experimentamos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Festejemos Santa Inês com devoção, com piedade, que ela interceda pela nossa paróquia, pelas nossas famílias, pelas pastorais, que ela interceda por cada um de nós, para que sejamos testemunhas corajosas do Evangelho e da nossa fé. Santa Inês, Santa Inês,